19 de novembro de 1969. Nesse dia, no Maracanã, lotado, superlotado, jogaram Vasco e Santos. E aí surgiu o milésimo gol da carreira de Pelé. Um pênalti cometido pelo zagueiro René, cobrado pelo Pelé, que marcou o milésimo gol. E aí parou o jogo, para que o Pelé pudesse falar com a imprensa, e aquela confusão toda, foi uma loucura. Eu não estava nesse jogo como repórter ainda. Eu trabalhava ainda em Petrópolis, na Rádio Difusora de Petrópolis, mas estava presente no Maracanã. Eu tenho uma história para contar do Pelé, antes de eu falar desse milésimo gol, porque o Pelé é muito criticado, o pessoal critica, aquelas histórias todas que já aconteceram com ele. Eu, quando trabalhava nessa Rádio Difusora de Petrópolis, foi quando eu comecei minha carreira, e eu sou natural de Petrópolis, todo mundo sabe disso. Lá na Rádio Difusora tinha um anunciante, que era o anunciante top de linha da empresa, quer dizer, aquele que paga mais caro pelo anúncio, que era a Fábrica de Tecidos Dona Isabel. Essa fábrica, infelizmente, hoje não existe mais, faliu, que foi uma pena, muitas pessoas perderam emprego. E aí o patrocinador lançou na época um tecido, eu nunca vou esquecer isso, chamado Polibel, que na época era uma novidade, era um tecido que não amarrotava, você colocava a camisa, você fazia uma camisa, um vestido para mulher, qualquer coisa, o tecido servia para tudo. E esse pano não amarrotava, você podia sair com ele que a camisa ficava direitinho, ou o vestido ficava direitinho da mulher, enfim. E eu recebi a missão de entregar ao Pelé 2 cortes de tecido Polibel. Eu debaixo do braço, eu repórter no gramado, e me entrevistar o Pelé. E aí o time do Santos entrou em campo, e na época o Pelé era muito concorrido. Quando ele entrava em campo, todo mundo corria em cima dele para falar, ele atendia a imprensa muito bem, foi sempre muito educado com a imprensa. E aí todo mundo querendo entrevistar o Pelé, eu também querendo entrevistar, para entregar justamente os 2 tecidos para ele, os 2 cortes de tecidos da Dona Isabel, da fábrica. E como é que eu vou chegar no Pelé? Todo mundo em volta dele, bota fone para falar com não sei quem. Eu, pato novo ainda, começando a minha carreira no rádio, mas com essa missão, uma missão quase impossível. Ela só tornou possível graças a ele, ao Pelé. O que aconteceu? Início do jogo, eu não consegui falar com ele. No intervalo, eu pensei, agora no intervalo eu vou entrevistar o Pelé. Aí o Pelé veio, aquela multidão em cima dele, repórter de tudo que é lado, para falar com o Pelé, não consegui. Final do jogo, a grande chance agora é tudo ou nada. Ou eu consigo entrevistar o Pelé, ou tá tudo encerrado. Vou perder, além da rádio perder o patrocinador, que exigiu isso, eu ia ficar mal na empresa, eu não ficar falando, pô, o cara incompetente, não conseguiu. E eu fiquei desesperado. E adivinha o que aconteceu? Não consegui. E aí eu entrei em pânico. Aí fui para o vestiário do Santos. Naquela época a gente tinha acesso aos vestiários, hoje não tem mais. E aí todo mundo em cima do Pelé, o Pelé tomando banho lá e tal, pelado, todo mundo entrevistando, e ele se arrumando, a delegação do Santos com pressa para ir embora, porque tinha um voo esperando já no aeroporto, estava todo mundo na correria, e o Pelé era a grande atração, todo mundo queria entrevistar o Pelé, e eu lá com aqueles 2 cortes de tecido embaixo do braço, tentando resolver esse problema. Eis que o time do Santos se ajeita para ir embora, sai todo mundo e sai ele também. Eu fui atrás dele. E falei, Pelé, tudo bem, desculpa te incomodar, eu sei que vocês estão saindo correndo, eu preciso te entregar isso aqui, são 2 cortes de tecidos da fábrica Dona Isabel lá de Petrópolis. Ele aí parou e falou, Petrópolis, eu conheço Petrópolis, eu já fui a Petrópolis. Falou isso já, poxa, me aliviou, eu estava super tenso, desesperado. E aí consegui gravar com ele, aí foi no gravador, ele falando, agradecendo a fábrica de tecidos Dona Isabel, falando sobre o Polibel, que eu dei para ele de presente, 2 cortes de tecido, para ele fazer a camisa para ele, e ele agradeceu muito, mandou um abraço para Petrópolis, para o Calheiros, que na época era o diretor-presidente da empresa, Calheiros que era conhecido lá, todo mundo conhecia o Calheiros, e aí ele falou, mandou um abraço para Petrópolis, enfim, fizemos uma matéria, tudo na correria, ele andando, eu junto com ele gravando, e ele indo caminhando para o ônibus, eu caminhando com ele, e gravando e falando com ele, e ele me deu uma tremenda atenção. Ele nem sabe disso, tanta coisa aconteceu na vida dele, ele não vai nem se lembrar disso. Mas ele
me ajudou muito na minha carreira de profissional, sinceramente. Foi uma pessoa que me ajudou porque era o Pelé, o maior jogador do mundo, e eu consegui entrevistá-lo. E aí eu peguei o gravador, subi correndo a escadaria, a cabine da difusora no 6º andar do Maracanã. E se eu ainda fosse esperar elevador, aquela coisa toda, ia perder um tempo grande. Eu aí subi a escada correndo, desesperado, antes de encerrar a transmissão, e cheguei para a gravação do Pelé. E coloquei a gravação no ar. Foi a minha sorte, e daí para frente a minha vida deslanchou. Eu acabei vindo parar na Rádio Globo, não por causa dessa entrevista, mas eu fiz essa matéria com o Pelé, que me ajudou profissionalmente muito na Rádio Difusora de Petrópolis. Então ele faz parte também da minha vida no futebol. E aí a vida continuou, depois o Pelé, aí depois veio esse gol, do 10º gol, isso aí foi depois do 10º gol, já no Campeonato Brasileiro, que eu fiz a entrevista com o Pelé. No 10º gol não tinha condição de falar com ele, todo mundo querendo falar, uma loucura. Mas foi num jogo do Santos no Maracanã que eu fiz a entrevista com ele e acabei ficando bem na empresa, graças a Deus, e aí correu tudo bem na minha carreira. Bom, é só para dizer para vocês que muita gente critica o Pelé, tem aquela história que ele não reconheceu a filha, isso tudo marcou muito a vida dele, mas aí a vida do Edson Arantes do Nascimento. O Pelé é outra história, Pelé vai ser sempre Pelé, o rei do futebol. E quando eu vejo essas pessoas, isso me magoa muito, eu fico muito chateado com isso, fazendo racismo no futebol, que é uma coisa absurda. Estamos com o mundo evoluindo cada vez mais, a gente está aí agora na era do computador, na era da informática, robôs, tudo que tem direito, e ainda existe o racismo, que é um absurdo. Eu penso o seguinte, o Pelé, com essa situação dele aí, ele nunca se preocupou com isso, nunca se preocupou com esse negócio de racismo, não estava nem aí. E para a gente, só para fechar essa conta sobre o racismo, dizer o seguinte, o maior jogador de todos os tempos que surgiu no futebol foi Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, negro, um negro que aonde vai para tudo, qualquer lugar do mundo que o Pelé chega, para tudo para falar com o Pelé. Então, gente, a gente vai fazer uma homenagem para esse cara maravilhoso, que para mim foi um atleta espetacular, junto com o Garrincha, a gente não pode esquecer do Garrincha, que foi outra figura maravilhosa, outro cara super simples, e então eu quero fazer essa homenagem ao Pelé. Como se comemora no dia 19 de novembro, 50 anos do gol 1000 do Pelé contra o Vasco no Maracanã, em cima do Andrada, que virou o arqueiro do rei. Isso aí foi feito pelo Valdir Amaral, que falou, Andrada, o arqueiro do rei, e ficou marcado como arqueiro do rei. O Andrada, inclusive, já faleceu recentemente. Então, para você, jovem, que não sabe a história do Pelé, que acompanha a gente aí pelo nosso YouTube, pelo nosso Instagram, o Pelé foi e será sempre o rei do futebol. Até hoje, surgiram vários jogadores maravilhosos. São muitos que apareceram, mas ninguém superou a dupla Pelé e Garrincha. Esses dois foram gênios do futebol. Então, você vai ver agora, além do gol 1000, narrado pelo Valdir Amaral, você vai ouvir e vai curtir com a gente aqui e vai ver vários gols, várias jogadas de Edson Arantes do Nascimento, o nosso Pelé. Por isso, hoje, para você que acompanha o Jussão, está aí esta homenagem para aqueles que aí não viram o Pelé jogar, e eu tive a sorte de ver Garrincha e Pelé, estou com 71 anos, então para você que não viu o jovem, garoto da internet, você vai ver agora o que o Pelé fazia em campo, o que esse gênio da bola fazia com a bola nos pés. Então obrigado pelo carinho, parabéns ao Pelé, que está aí vivo ainda e acompanhando tudo que acontece e continua sendo o Rei Pelé. Com vocês, os gols do Rei Pelé, o gênio da bola. Pênalti sobre Pelé. E a torcida no estádio em coro pede Pelé. E o Fidelis está fazendo buraco na marca do pênalti para que Pelé perca. Expectativa emocionante no Maracanã, no Brasil e no mundo. Pelé, a segundos do gol do século.
Brasil!
Brasil!